Então, eu acredito que oportunidades como essa que tivemos fazem com que essa teoria, né, toda, que muitas vezes nós estamos ali estudando, laborando, anotando, colocando, fazendo nota, seja realmente praticado, né, colocado em prática. Como se não bastassem, né, os dias da semana, as atividades diárias, as muitas coisas que nós temos que fazer, mas nada melhor do que chegar na reunião, né, encontrar os irmãos e colocar em prática esse amor, né? Então, que isso seja realmente o nosso viver. Amém. E nos norteie, né, em cada ação, em cada programação, né, em cada evento, que nós sigamos, né, juntos buscando praticar essa palavra. Amém. E no último domingo que nós tivemos a palavra, né, sobre o livro de Colossenses, no capítulo 3, o irmão Feitosa nos trouxe inúmeros exemplos aqui e versículos que mostram a importância de nós buscarmos exercitar as virtudes de Cristo, né? Paulo ali, nesse capítulo 3, ele já começa o capítulo falando da importância de Cristo e todo o preço que ele pagou para que nós hoje pudéssemos tê-lo, né, como nossa referência, como a pessoa que nós devemos de fato seguir. E nós não podemos começar de outra forma também essa palavra, reforçando isso, irmãos, que o centro dessa reunião, que o centro do nosso viver, que o centro de tudo que nós fazemos é Cristo. Amém. Nós estamos na mesma página, irmão? Amém. Cristo é o centro. Amém. Feitosa, você quer seguir a quem, Feitosa? Cristo. Amém. Amém. Mateus, você quer seguir a quem, Mateus? A Cristo. Amém. E somente Cristo. E somente Cristo. Paulo, você quer seguir a quem, meu irmão? Cristo. Amém. Cristo. Irmã Iracema, você quer seguir a quem? Cristo. Amém. Amém. Eu também quero seguir a Cristo. Amém. Nós não podemos perder o Senhor de vista. Amém. Se Ele faz a curva, irmão, nós fazemos a curva. Amém. Se Ele vai reto, nós seguimos reto também. Mas Ele tem que ser a nossa referência. E nós não podemos cansar de repetir isso. Porque ao mesmo tempo que nós reforçamos isso para nós buscarmos mais a Ele no nosso dia a dia, é também um alerta para nós, para que nós não nos desviemos. Tantas coisas chegam a nós durante uma semana, né, durante um dia. Já parou para pensar quais são as formas hoje que as informações chegam a nós? O formato, né? Tem hoje televisão, tem hoje tablet, que não deixa de ser, né, também. Tem o celular, você tem e-mail, você tem o WhatsApp, você tem o telefone convencional, que quase ninguém usa mais, né, para ligar. Ou seja, toda hora nós estamos sendo bombardeados com inúmeras informações. E é muito fácil. Nós não podemos ignorar isso. É muito fácil algo chegar até nós não filtrarmos e de repente algo que era pequeno pode se tornar grande e ser um empecilho para que a gente continue seguindo a Cristo e somente Cristo. Então, quando Paulo ele inicia esse capítulo falando isso aos Colossenses, é porque da mesma maneira eles estavam sendo bombardeados com inúmeras informações, com inúmeras coisas que estavam fluindo naquela época. E é importante a gente fazer esse paralelo, irmãos, por quê? Porque isso não é algo distante de nós. E eu confesso para os irmãos, muitas vezes, quando a gente lê determinados trechos, não parece algo tão, mas isso é daquela época, né? Mas isso é daquele momento. E a gente tem que entender que a palavra do Senhor, ela é atemporal. Amém. A verdade, né, irmãos, é que pode mudar o formato, mas a natureza é a mesma. A situação que nós passamos hoje, os nossos desafios, como um cristão nessa era, são os mesmos que os irmãos tinham naquela época também. Amém. E nós precisamos estar muito conscientes disso, para que nós sejamos, né, estejamos arraigados no Senhor, alicerçados na palavra do Senhor. Então, no último versículo da última porção que nós desfrutamos, vamos abrir em Colossenses capítulo 3, o versículo 17, ele é muito inclusivo, ele é muito abrangente.
ele começa assim, podemos ler juntos? 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra, ação, ou seja, o que for, irmãos, tem que ser em nome do Senhor Jesus. Para pensar numa semana inteira, vamos colocar aí de segunda a sábado, porque domingo a gente já está mais sensibilizado, né? Colocamos ali como o dia do Senhor, mas pensa de uma segunda até um sábado. Quantas coisas nós fazemos de fato em nome do Senhor, representando o Senhor, pensando que você ali, você é um embaixador de Cristo, que você é a representação de Cristo naquele lugar, naquele momento, naquela situação. Muda um pouco, não muda a nossa ótica? Ou vou deixar aqui o Estevão, né? Carioca de nascimento, mas potiguar de criação, se demonstra ali, apareça ali, somente Ele que vai aparecer. E Cristo, que é aquele que é a minha referência, que é aquele que eu busco. Então ele já começa dizendo, e tudo que fizeres. A gente tende a segmentar. Tudo não é bem assim, né, meu irmão? Tudo é muito difícil. Mas é tudo, irmãos. Amém. É tudo. O Senhor, ele se tornou o Espírito que dá vida justamente para que seja muito mais fácil nós estarmos na sua presença e o representarmos e exercermos e demonstrarmos as suas virtudes. É fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. E aqui eu quero até reforçar também uma questão que eu até toco muito quando o Feitosa, ele muitas vezes está aqui e vai começar a palavra, né? Ele fala da importância, do peso, né? De falar por Deus. É um peso realmente, irmãos, mas ao mesmo tempo é um privilégio. São duas situações que nos colocam ali dependendo totalmente do Senhor. Aquilo que nós falamos, até mesmo quando nós compartilhamos, né, na mutualidade, pela fé nós cremos, né, que nós vamos ter a totalidade daquilo ali que nós estamos falando, a plenitude daquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque nós queremos ser como o Senhor. Amém. É ou não é? E quando nós estamos aqui falando perante os irmãos, e durante a semana que você está ali preparando, que você lembra de um versículo, que você lembra de um fato, que um apóstolo, né, ali cita, isso pesa no seu viver. E é difícil por quê? Porque nós estamos vivendo uma batalha diária contra o nosso eu, né, contra o nosso ego, e muitas vezes o que acontece? O inimigo, ele quer se aproveitar disso, né, para nos colocar em dúvida, para nos colocar numa situação que nós achemos que nós não somos capazes de nos intimidar, nos afrontar, né? A tal ponto de, será que é isso? Será que de fato eu consigo seguir esse caminho? Eu consigo exercer essas virtudes para que essas virtudes elas sejam realidade no meu viver, como na sequência ele entra nos deveres da família, que aí envolve casa, envolve trabalho, envolve tantas situações. E aí, irmãos, é que nós temos que pensar também que é um privilégio nós sermos representantes de Cristo. Amém. Afinal de contas, o que a criação espera é a manifestação dos filhos de Deus. Sim. Se nós não nos colocarmos nessa condição, quem irá? Quem irá? Quem vai representar Cristo ali? Vamos pensar no seu trabalho. Quem vai ser o representante de Cristo ali? O Senhor nos colocou naquele lugar ali porque Ele tem um propósito. E Ele quer que nós sejamos tais representantes. Amém. Você diz sim para isso? Você quer ser esse representante de Cristo? Eu quero, irmãos. E por isso que nós precisamos nos encorajar. Por isso é necessário o estímulo, o encorajamento, a admoestação também. E quando Paulo ele entra aqui, né, depois dessa introdução, em relação a esses deveres da família, nós temos que entender, irmãos, que esse texto é um texto contínuo.
A nossa revista, né, Almeida, né, atualizada, ela segmenta algumas outras versões também. A King James, ela também tem uma segmentação, a nova versão transformadora também, mas as diferenciações, elas dependem de cada tradução, né? Cada uma teve a sua divisão, digamos assim, de assuntos. Mas como de fato foi escrita essa carta? Essa carta ela foi escrita de forma contínua. Não foi assim, peraí, vamos agora tópico 1, vamos falar do marido e da mulher, tópico 2. Não, era uma carta escrita, né, de próprio punho ali, toda contínua. Só que essas segmentações também nos ajudam um pouco mais a tornar algo mais didático, de fácil compreensão, né? Tornar um pouco mais palpável o entendimento disso aqui. Então, quando a gente entra aqui nessa palavra, e eu gostaria que nós lêssemos todos juntos, só que a minha versão aqui é Almeida. Quem mais tem uma versão diferente? Alguém tem a King James? NVI. NVI, né? Tem mais alguma? Tem alguém com a transformadora? NVI aqui? RA? Tá. Então eu vou ler primeiro. Quer dizer, quem tem a revista Almeida, né, pode ler juntos. Depois nós vamos ler na versão da King James e por fim na NVI. 3:17? Não, vai ser Colossenses 3:18 ao capítulo 4, versículo 1. Tá bom? Inclusive na minha versão, até de curiosidade, irmãos, na sua versão, por exemplo, Mateus, na minha, a divisão do texto é a partir do versículo 18 e se estende até o capítulo 4, versículo 1. Né? Eu acho que da grande maioria. NVT, a sua, ela tem essa divisão ou não? Do versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1? Não, né? Uma coisa só. A gente pode ler essa também. Então vamos começar? Amém. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, sobre da carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Bom, João, você pode ler a versão King James? Qual versículo? 18, capítulo 3, versículo 18, ao capítulo 4, versículo 1. Versículo 18 do capítulo 3. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados,
como quem age somente para contestar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que está servindo. Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisso não há exceção para pessoa alguma. Senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Amém. Eu me enganei, é os outros homens. Aqui é assim: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fossem para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas, se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Irmã Iracema, você pode ler na minha versão aqui? NVI. NVI. Para fechar. Pode ler? É você. Tá besoto, né? Aqui, responsabilidade social. Certo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Amém. Nova versão internacional. NVI. Ou seja, tivemos 4 versões aqui e eu vi que todos acompanharam nas suas versões, se atentando ali para as pequenas diferenças, né? E olha como é belo isso, né? Alguém aqui viu algum versículo que você acha que não está incluído nesse texto aqui? Eu acredito que ele é bem abrangente, né? Ora você é filho, ora você é pai, ora você é marido, ora você é um subordinado, ora você é patrão, né? Eu acredito que todos estão aqui representados, né? Então, irmãos, isso aqui era Paulo no incentivo de colocar em prática a palavra do Senhor. Amém. A palavra, ela precisa ser provada. Amém. E no último domingo, eu não sei se os irmãos repararam, foram 2 pontapés iniciais curtos, né, que o César e o irmão Vinícius lá de Sobradinho deram, e a quantidade de compartilhares que os irmãos foram, né, tendo ali, porque aquela palavra estava sendo realidade, está sendo realidade na vida dos irmãos. E ela precisa ser realidade no nosso viver. Se como marido, se como filho, se como servo, né, como subordinado,
eu preciso ser expressão de Cristo nessa terra. Amém. E olhando diversas pregações, lendo algumas pregações, qual relação aqui de todas dessas três principais, né, que nós vimos, os irmãos acham que é a mais complicada? E eu fiquei tão impressionado com isso porque é unanimidade, tá? Só para adiantar para os irmãos, nas pregações, qual é a mais difícil? Mas eu errei. Marido e mulher também. Marido e mulher, né? Eu já chutei marido e mulher também. Mas não é. Mas não é. Qual que seria? Eu sou mais dúvidas. O que você acha, Paulo? Servos e senhores. Servos e senhores, né? Padrão subordinado, né? Nos nossos dias. Essa é a relação mais difícil e unanimidade em todos os entendimentos, de que é a mais complicada. Eu fiquei me perguntando por quê, né? Porque assim, o dia a dia ali, né? Você pensa marido e mulher, né? Principalmente, às vezes a dificuldade do pai e o filho na criação, nos dias de hoje. Mas pai e filho é uma relação natural, concorda? E marido e mulher, cheia de amor. E marido e mulher por escolha, por amor. Agora, eu não escolhi meu chefe. Eu não escolhi meu chefe. E também acredito que ele me escolheu, sim, ele me contratou. Mas essa relação, ela não provém de amor. Ela não é. Ela provém de uma relação de tomar lá da cá. Ela não é. Você trabalhou, ganhou, tá ok. Então, mantendo ali uma hierarquia, né, mantendo isso. Então, eu até pensei, vamos começar pela mais difícil, então, né? Que é essa relação de patrão e subordinado. Porque, irmãos, quanto tempo da nossa vida nós passamos no trabalho? Né, da nossa semana? E quantas provações vêm? Porque nós temos diferentes relacionamentos ali também. Não é só com o nosso chefe. Tem o nosso colega de trabalho. Tem o setor que você depende para poder sua demanda ser concretizada. E você tem que ligar lá para falar com o ciclaninho. E às vezes ele não está num bom dia. Tem o chefe do chefe. Tem o chefe do chefe. E quando o chefe, né, não lembra que ele tem o maior de todos os chefes acima dele. Ou nem sabe, ou nem crê nisso, né? Que atitude tomar, irmãos? Então, quando ele fala, obedecei em tudo ao vosso Senhor, em tudo de novo. Lá atrás ele já tinha dito, em tudo. Irmãos, o Senhor quer que a nossa vida seja realmente genuína, é em tudo mesmo. É muito difícil, é muito difícil. Por isso que antes de tudo nós vimos as virtudes de Cristo. E não um manual de coaching, entendeu? E não um manual de como fazer amigos, né? O livro máximo, né? O manual de como fazer amigos e influenciar pessoas do Carnegie, né? Não é isso, não tem coach nenhum aqui. A nossa referência é o próprio Senhor. Amém. E no nosso trabalho, irmãos, é uma oportunidade maravilhosa de nós expressarmos a Cristo. Se nós não temos tido experiência com isso, nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, me dá experiência. Eu quero que o meu chefe veja em mim a pessoa de Cristo. Eu não quero que ele faça só brincadeira com o meu sobrenome. Meu sobrenome é Cristo, eu estou no Cristo. Mas eu quero que ele veja de verdade que Cristo habita em mim. Amém. Nos meus atos, no meu falar, nas minhas ações. E nós sabemos, irmãos, ainda mais nos dias de hoje, né, a busca pela sobrevivência, pelo sustento, muitas vezes nos leva à provação do nosso caráter em situações tensas, né, que a nossa humanidade é testada em relação principalmente à nossa honestidade, ao nosso senso de justiça. É ou não é? Ah, não, mas passa esse processo aqui por fora, que vai dar certo. Não, Estevam, não precisa mandar esse documento não, né? Deixa quieto, vamos encerrar essa demanda. Quantas vezes isso não é apresentado a nós e de forma rotineira? E ali, irmãos, é uma oportunidade de nós sermos, né, como Ele é. Amém.
Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça, né, para nós sermos sábios na nossa relação no trabalho, no dia a dia, e principalmente, irmãos, nos dando um coração de orar pelos nossos chefes também, de orar pelas autoridades. Afinal de contas, é a representação de Deus também na nossa vida, aquela pessoa que foi colocada com autoridade na nossa frente. Eu tenho certeza, e nós vamos deixar um tempo para isso, que os irmãos já tiveram experiências de orar pelo seu chefe, ou de orar pelos seus colegas de trabalho, né? E o Senhor abençoar. E esse foi um sentimento que o Senhor me deu. O Senhor me dá graça para que eu possa orar pelos meus chefes, entendeu? Para que eu possa orar pelos meus colegas de trabalho também. E eu aproveitei para pegar um trecho, irmãos, e eu queria ler rapidamente para nós entendermos um pouco disso. Porque seja como marido e mulher, seja como pai e filho, ou patrão e subordinado, para nós, quando nós olhamos para isso, é uma espécie de, como se fosse uma hierarquia. Mas cada vez mais o Senhor, como nosso exemplo, Ele nos mostra que sem Ele não tem como nós respeitarmos ou entendermos qual a real atitude que nós devemos ter uns para com os outros, principalmente em relações que têm hierarquia. E aqui eu peguei um trecho que eu gostaria de ler para os irmãos do pastor William Barclay. Ele falou o seguinte: a ética cristã é uma ética de obrigação recíproca. Nunca é uma ética em que todos os deveres estão só de um lado. Segundo Paulo, a obrigação dos maridos é tão importante como a das mulheres. Os pais estão ligados por seus deveres como os filhos também. Os servos têm tantas responsabilidades, os senhores têm tantas responsabilidades como também os servos. Então, isso é algo desafiador para nós buscarmos a Cristo para termos esse equilíbrio nas nossas relações humanas e sabermos respeitar essa reciprocidade. Afinal de contas, irmãos, maridos, amai vossa esposa. Já entrando aqui na relação marido e mulher, esse amai, aqui no radical mesmo, aqui no grego usado, é o agapeu, que é o amor ágape. O melhorzinho de todos, amém. Fácil de ser alcançado? Mas esse é o amor que nós, maridos, nós temos que ter para com as nossas esposas. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Como numa situação de contrariedade, de embate, de discussão, você ter ali sabedoria para exercer uma submissão que convém no Senhor. Ou seja, não é porque você acha que tem que ser feito, é porque você está ali numa dependência de Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, me mostra. Senhor, me conduz nessa situação. Eu quero ser submisso, eu quero amar a minha esposa, eu quero obedecer ao meu pai, eu quero honrar o meu pai. Eu não sou pai ainda, né, irmãos? Por isso que é um desafio realmente você ver, né? Falar a palavra. Mas o Senhor, Ele vai nos dando inúmeros exemplos, né? E graças ao Senhor, pelo menos na salinha, a gente tem um pouquinho de um entendimento do que é isso. Nem que seja por algumas horas, né? Mas como muitos pais dizem, né? Por algumas horas é muito fácil. Eu quero ver o dia inteiro. Mas para o pai, né? A sabedoria para não irritar o filho, para não desanimar o filho. E aqui, irmãos, lendo um pouco e me aprofundando, eu quero trazer aqui aos pais homens um desafio muito grande, que é quebrar a casca para demonstrar tal amor. Porque aqui ele fala assim, ó, ele usa o termo, para que seus filhos não fiquem desanimados. Difícil, né? Muitas vezes, como equilibrar disciplina, amor, estímulo e encorajamento, tudo ao mesmo tempo, né? E por que eu falei aos pais homens? Porque se tem uma coisa que encoraja um filho, é ter a certeza que o pai o ama. E o nosso Senhor é ou não é o melhor exemplo disso? Ele se cansa de demonstrar o amor dele por você? De jeito nenhum, né? E por que eu estou falando especificamente aos pais homens? Porque
para as mulheres é mais fácil demonstrar esse amor para com o filho, mas para o pai é uma coisa desafiadora. Ao mesmo tempo você manter aquela postura daquele que disciplina, você também ser aquele que acolhe, aquele que ama e aquele que encoraja, para que ele não desanime, justamente para que você o ganhe. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ter esse amor também. Eu ainda não tenho, mas eu estou aqui porque eu tenho fé que no Senhor eu posso ter a realidade desse amor. Você também crê nisso? Então fala, eu creio. Eu creio que eu posso tocar nesse amor. Esse amor não provém de nós, irmãos. Mais uma vez, esse amor provém do próprio Senhor. E a continuidade disso são os versículos, o versículo 23, né? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. E aqui, irmãos, nós estamos servindo ao nosso cônjuge ou nós estamos servindo ao Senhor? Nós estamos servindo aos nossos filhos, aos nossos pais, ou nós estamos servindo ao Senhor? Nós estamos servindo, trabalhando para o nosso chefe ou como para o Senhor? Né? Isso muda completamente o nosso referencial. Né? Mateus, a gente tem o piloto, é que eu fiz um desenho aqui, não, né? E eu esqueci também. Eu também. Mas eu vou explicar para os irmãos, e os irmãos vão entender, porque ficou pequenininho aqui, não vai dar. Mas imagine você um triângulo. Um triângulo não. É um círculo, só que ele tem 3 pontos nesse círculo. Imagina um círculo, tá? E ele tem um ponto aqui, ele tem um ponto aqui, ele tem um ponto aqui. Eu fiz esse desenho aqui, irmãos. E para gerar esse ciclo virtuoso, não está aqui não. Parece que vai vir. É só para imaginar aqui o círculo e 3 pontos nesse círculo, certo? Esse ciclo, muita gente fala, o tal do ciclo virtuoso, né? Virtuoso vem de quê? Vem de virtudes, né? Mas de onde vêm essas virtudes? Se nós colocarmos nesse círculo, irmãos, Cristo, nele presente, todas as outras relações elas vão fluir. Porque o Senhor, Ele está dentro desse círculo, certo? Ele faz parte desse projeto. Quando Ele não está incluído nesse círculo, aí facilmente ele se quebra. Seja qual for a relação dessas 3 que nós falamos, ela se quebra também. Obrigado, amigo. Então, esse aqui é o círculo. Aqui eu tenho Cristo. E você não pode tirá-lo de forma alguma. Aqui eu vou colocar marido, pais, filhos, marido, esposa, P de pais e P de patrão. Aqui nós temos esposa, MPP, esposas e sexos. Está claro aqui? Até aqui está claro? Sou muito bom de dar aula não, mas de desenho também não. Mas esse é o círculo virtuoso, porque ele está presente. Mas por que ele é virtuoso? Sabe por quê, irmãos? Quando você, nessa relação, e nessa que todos nós estamos envolvidos, você, dentro desse círculo, depende do Senhor, existe essa troca aqui, assim como nesse lado, agora sim esse ciclo está completo. Agora sim, até então ele era somente um ciclo, agora sim ele se torna um ciclo virtuoso. Porque tanto nessas relações humanas, quanto nessas, nós estamos ligados a Cristo. A busca que nós estamos tendo é para
exercer suas virtudes, é para ser como Ele é para se parecer cada vez mais com Cristo. Então, irmãos, o que eu desejo para cada um de nós é que nós possamos ter a realidade desse ciclo virtuoso diariamente na nossa vida. Porque o que nós vamos ver adiante nada mais é do que a continuidade desse ciclo se estendendo para tudo que rodeia essas relações. Os nossos amigos, né? Os parentes, aqueles mais próximos. Então que o Senhor Ele esteja presente no nosso dia a dia de fato, e que sempre nós possamos buscá-lo, para que nós tenhamos a realidade do que Paulo estava falando de forma tão enfática aos Colossenses aqui. Então, agora é a hora de praticar. Amém. Tenho certeza absoluta que, assim como domingo passado os irmãos tiveram tantas experiências para contar, nós temos também em qualquer uma daquelas relações, é ou não é? Jesus é o Senhor. Amém. Então eu vou colocar, tem um microfone aqui, para quem eu posso pegar também e entregar um outro, eu vou ficar sentado aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém.